Oi, gente, como é que estão? Hoje a gente vai trabalhar nossa aula 2, que trata da relação entre observação e teoria. Esse é o capítulo 3 da obra de Alan Chalmers, O que é a ciência final. O intuito é fazer digamos assim, uma explicação do que tem nessa obra, para que facilite a leitura de vocês, né? Desse capítulo, né? Então, depois a gente vai para a sala na semana que vem e vai fazer algumas atividades com base nas aulas um e 2, tá? Então, a gente começa, né, falando sobre esse tema interessante, relação à observação teoria, né? Relembrando que para o indutivista, né, a observação cuidadosa e sem preconceitos, ela produz uma base segura, ou seja, na qual nós podemos confiar. Então, a natureza do conhecimento, a verdade do conhecimento está na observação do indutivista. Tá? Nós vamos argumentar nessa aula que a indução, o princípio da indução, não se justifica, tá? E a nossa crítica vai dirigir-se à forma pela qual o indutivista entende a observação. Tá? Essencialmente, né, como vocês já devem estar imaginando, a gente vai focar na relação entre observação e teoria. Tá? A gente começa também relembrando qual é a posição do indutivista. O indutivista, ele acredita que a ciência começa com a observação e que a observação produz uma base segura da qual se deriva o conhecimento. Com isso, né, no pensamento indutivista, nós recolhemos um número grande, né, no caso, arbitrariamente grande, de observações, né, que podem formular uma lei geral, ou seja, nós partimos de afirmações singulares, que são específicas, e induzimos delas, perdão, observações universais. Tá? Esse que é o pensamento indutivismo em algumas poucas palavras. Lembrando, se você não conseguiu compreender, você volta para a aula 1. Se você não conseguiu entender a aula 1, você tira a dúvida comigo pelo WhatsApp, enfim, o meio que você puder, sinal de fumaça, etc. Tá? Então, nós passamos agora a discutir uma explicação popular de observação. Tá? Uma explicação que ela é amplamente aceita, né, sobre o conceito do que é observar. Nós vamos entender, né, hoje, que a observação científica ela tem um aspecto um pouco diferente desse aspecto popular. Então, vamos começar com algumas premissas sobre essa explicação popular da observação. Então, o ser humano ele tem acesso mais ou menos direto a algumas propriedades do mundo externo, no ato do registro da informação pelo cérebro. Então, por exemplo, você pode ver esse livro do Churchill aqui, e aí eu suponho que, né, eu olho para esse livro, né, e eu tenho acesso a essas informações diretamente pela impressão, né, do registro dessa informação no meu cérebro por meio, né, da retina. Então, o que a gente pode derivar disso? Que dois observadores normais, ou seja, duas pessoas que podem ver, que não estão com a visão prejudicada, tá? Se elas verem o mesmo objeto, a mesma cena do mesmo lugar, elas vão ver a mesma coisa. Então, claro, né, é importante eu dizer aqui para vocês que a gente está focando na visão, porque a visão é a que acaba sendo mais discutida, né? Mas isso vale para todos os órgãos do sentido em algum grau, tá? Aí, né, disso, né, dado que tem um objeto no mundo externo, né, os raios de luz incidem nele, eles refletem nesse objeto e atingem a nossa retina, passam aos nervos ópticos e daí ao córtex central do cérebro, tá? E a gente se pergunta, essas premissas elas estão certas, tá? De alguma forma, sim, né? Elas estão certas no sentido de que os raios de luz incidem nos objetos, esses raios de luz atingem nossa retina, passam aos nervos ópticos e daí ao córtex central do cérebro. Isso é uma visão psicológica de que os processos cognitivos se realizam bottom-up, ou seja, do nível mais baixo para o nível mais alto. Né? A gente vai dar também uma outra contrapartida aqui, que os processos eles podem acontecer também de forma top-down, né? Ou seja, do topo para cima, ou seja, do nível teórico para o nível observacional, e que, na verdade, né, essas duas coisas, observação e teoria, estão integradas. Então, a justificativa do indutivista é que a gente tem acesso às informações do mundo externo e que essas informações
do mundo externo chegam diretamente a gente. O que a gente vai criticar? A gente vai criticar que essa visão de que o objeto ele é diretamente percebido é uma visão ingênua e que por isso, essa noção de observação direta sobre o objeto do mundo, essa observação imediata, tá? Ela estaria incorreta, tá? Bom, então, em certo grau, essa visão não é completamente desarrazoada. Existe uma ou duas premissas aí no meio dessa questão que não podem ser levadas, digamos assim, à letra, da lei, digamos assim, né? Nesse sentido. Então, a nossa observação ela é mediata, tá? Ou seja, ela não é direta. A gente não observa o mundo diretamente, e é isso que eu vou argumentar com vocês agora, que as experiências visuais não são determinadas pelas imagens sobre a retina, tá? Por que a gente não pode reduzir as imagens projetadas sobre a retina à experiência do sujeito? Bom, a primeira razão é que dois observadores normais vendo o mesmo objeto no mesmo lugar, sob as mesmas circunstâncias, tá? Não têm necessariamente a mesma experiência, tá? Então eu vou mostrar para vocês, tá? Um desenho, tá? E vou dizer para vocês que esse desenho é um desenho de uma escada, tá? Essa escada, ela aparece com a superfície superior dos degraus visível, tá? Mas ela permite também que a gente veja a escada com a superfície inferior dos degraus visível também, tá? E mais, né? Deixa eu só, eu tô aqui no Zoom, eu não posso diminuir eu vou procurar essa imagem aqui no meu computador e projetar para vocês. Vamos lá. Será que está aqui no downloads? Deixa eu baixar ela aqui. Agora, imagem como. É uma. Pronto. É uma imagem aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? O site aqui, não tem, só dá para baixar o arquivo, tá? Mas é um site que eu encontrei no Google escrevendo escada Chalmers, tá? Então, vocês vão ver aqui, essa escada. Vou aumentar aqui, vou projetar minha tela, tá? Compartilhar a tela, vamos lá. Pronto, estamos compartilhando a tela. Provavelmente essa escada ela vai dar uma... Aqui, ó, pronto. Então, você pode enxergar tanto os degraus de cima visíveis como os de baixo visíveis. E eu ainda posso fazer alguma outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu mexer aqui uma coisinha. Pronto. Ferramentas, vamos girar à esquerda. Olha aqui, ó. Então, você pode ver aqui, ó, o degrau de cima visível e o degrau de baixo visível, né? Se você girar também a tela, tá? Girar à direita, ó. Então, você vê aqui o degrau de cima visível, tá? E aqui, quando você gira também, você vê, né? Opa, aqui é o contrário. Você vê o degrau... tanto faz, né? Só mudou a orientação da escada, né? Você vê o degrau de cima visível. O degrau de baixo visível e o degrau de cima visível também, né? Então, você vê que você pode ter, né, a mesma, experiências distintas olhando o mesmo objeto, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Que se a gente tem a mesma, vendo o mesmo objeto, a gente tem experiências distintas, então a nossa experiência ela não depende diretamente das imagens projetadas sobre a retina. Sabe uma coisa que eu sempre menciono, esse exemplo, o Alberto Gaspar, ele falou uma vez num evento, na verdade não era um evento, era uma palestra que a gente estava assistindo dele, que ele queria, né, ele fez aquela experiência da vela, né, vocês sabem, pega um copo, bota uma vela, aí enche de água lá, né, o copo, e aí você bota, né, a tampa, né, a vela por cima. Então, vai haver ali uma variação de pressão e a água vai subir, né? E aí, o que acontece? Ele pedia para os alunos observarem. E sabe o que os alunos falavam? Ele perguntava, tá, o que vocês observaram? Os alunos não observaram a água aumentar. Eles observavam a vela apagar. Então, você vê, né? Dois observadores com estruturas cognitivas diferentes, né? Então, não tem a mesma experiência.
Então, isso é um indicativo de que a gente processa as experiências externas de uma maneira que depende do conhecimento que a gente tem, tá? Uma outra coisa é que existem tribos africanas que não representam objetos tridimensionais em perspectivas, e isso é mais gritante ainda, né? Então, se você mostra esse exemplo da escada, aí que é uma escada desenhada em perspectiva, elas só vão ver arranjo de linhas, não vão entender, né, que essa escada, isso aí é um desenho de uma escada em perspectiva, é um desenho bidimensional representando um objeto tridimensional. Outro exemplo também de tribos africanas é a tribo dos Rimba. Os Rimba, eles têm várias palavras para distinguir o verde, então eles conseguem distinguir tons de verde muito próximo que a gente não consegue. Por outro lado, né, a gente consegue distinguir o verde do azul muito facilmente. Para eles, parece a mesma coisa. Então, a experiência das pessoas não depende somente que elas têm das retinas. Tá bom? Então, o Hanson, em 1958, ele vai dizer que as experiências perceptivas que os observadores têm no ato de ver não são determinadas unicamente pelas imagens que incidem nas retinas. Então, o que a gente vê, né, em outras palavras, depende do que a gente espera ver, tá? Então, por exemplo, eu vou citar aqui para vocês um exemplo que o Chalmers traz, né, que é o experimento das cartas de baralho. Então, se você mostrasse cartas normais, por exemplo, um as de espada preto, um as de paus preto, um as de copas vermelho e um as de ouros vermelho, a pessoa conseguia identificar facilmente. Tá? Então, eu vou pegar aqui, né, um exemplo, né, que a pessoa ela tinha que olhar um as de espada preto e depois, né, identificar um as de espada vermelho. Então elas tinham mais dificuldade em identificar cartas anômalas, como por exemplo o as de espada vermelho. Se você mostrasse para uma pessoa um as de espada preta, ela identificava muito mais rapidamente do que o as de espada vermelho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a expectativa que você tem sobre um evento influencia como você percebe ele, tá? Outro exemplo, né, de experimento dessa natureza, né, é um quebra-cabeça para achar o desenho de um rosto no meio de uma folhagem. Então, se na verdade, né, você percebe, né, que tem uma folhagem, a perspectiva muda, pois agora você vê um rosto e não uma folhagem. Tá? Então, se você tem uma folhagem, você tem que montar um quebra-cabeça e você percebe no final que tem um rosto, a sua perspectiva muda, porque muda o que você espera sobre aquilo. Tá? Então, na ciência, né, levando isso para o campo científico, a observação depende das condições do cientista. Tá? Então, por exemplo, se você for observar os céus no meio com um telescópio, ou se for observar corpos muito pequenos com um microscópio, tá? É preciso que você aprenda a olhar. Tá? Uma das experiências mais frustrantes que eu tive, já como professor de física, porque eu nunca cheguei, né, a fazer laboratório de astronomia ou alguma coisa parecida, foi quando eu observei um telescópio. E eu achava que, nossa, ia ser uma coisa assim maravilhosa. É como você esperar, né, que um carro de Fórmula 1 e você abre ali o galpão e vê um kart. Né? Para mim foi isso, né? Uma experiência desse tipo. Porque eu esperava que, nossa, a gente vai ver as crateras da Lua, vai ver tudo muito bonito. E, na verdade, pareciam mais pontos lá que a gente identificava como Lua, que a gente identificava como Marte, ou outras coisas dessa natureza. Então, eu preciso que você aprenda a olhar um telescópio, não é só colocar o olho lá. Por exemplo, né, um exemplo de caso científico que aconteceu. O Galileu observou as luas de Júpiter. Tá? Eu talvez tenha mencionado isso na aula passada, se não estou mencionando agora. A observação das luas de Júpiter por Galileu talvez tenham sofrido algumas restrições. Tá? Por quê? Por que, que os opositores do Galileu disseram, não, isso daí não existe, isso aí você está inventando? Porque os oponentes do Galileu ainda não tinham nem entendido como ver um telescópio. Tá? Da mesma forma que um estudante de medicina não vê o mesmo que dois radiologistas experientes. Então, lógico, né, no campo científico, a observação depende do seu conhecimento prévio. E como o seu conhecimento prévio está estruturado? Em termos de teorias. Então, observação depende de teoria, tá? Nem uma observação é neutra, tá? Todas as observações elas são dependentes de teoria, tá? Então, o argumento de que vemos o mesmo, interpretamos diferente, pode ser refutado, tá?
O que vemos não são imagens, porque o observador ele não tem um contato perceptivo com ela, tá? Não são coisas assim do tipo, nossa, não, a gente só está vendo, só está interpretando diferente. Não. O que a gente observa depende do que a gente espera, um pouco mais além. A observação é um processo ativo, tá? As causas físicas das imagens têm a ver com o que a gente vê, mas não diretamente, tá? Ficou até meio jocosa essa frase, né? Tem a ver com o que a gente vê, né? Mas elas têm relação com o que a gente vê, mas não diretamente. A nossa carga de aprendizagem também não é totalmente determinada pelas propriedades físicas dos nossos olhos. Existem propriedades cognitivas envolvidas que não dependem diretamente do seu olho. Tá? Além disso, né, existe, tá, um mundo físico que independe de nós. Tá? Embora a gente esteja colocando isso dessa maneira, a gente não está defendendo que a nossa cabeça inventa a realidade. Não, nós percebemos a realidade de uma maneira diferente pela carga de coisas que a gente espera ver. Tá? Então, se você chegar hoje, né, e for observar, por exemplo, uma radiografia, é possível não. Provavelmente você não vai entender tão bem quanto um radiologista experiente. Tá? Se você for ver uma tomografia, uma ultrassom, você não vai ver como o técnico que opera essas máquinas, porque ele sabe fazer a leitura disso. Tá? Então, a dependência que vemos em relação à nossa mente não é suficiente para tornar a comunicação impossível. Então, o que eu estou defendendo aqui? Eu estou defendendo aqui que existe, tá, um mundo físico que independe de nós, tá, que nós que a nossa mente, né, a dependência do que a gente vê em relação à nossa mente é algo que ainda torna a comunicação possível, ou seja, a gente pode se comunicar de uma maneira relativamente objetiva, né, e consensual, tá? Que a nossa carga de aprendizagem não é totalmente determinada pelas propriedades físicas dos nossos olhos, ou seja, existem coisas cognitivas, mas ainda assim, essa dependência dessas coisas cognitivas não invalida a possibilidade de comunicação. Tá? Então, o que eu gostaria de defender aqui? Que o mundo ele é objetivo, que a gente pode observá-lo, mas o que a gente vai observar depende do que a gente sabe. Então, cada um, por exemplo, um químico vai olhar de uma forma, um farmacêutico vai olhar de uma forma, um físico vai olhar de uma forma, tá? Cada um vai olhar de uma forma o mundo porque tem um conjunto de conhecimentos, né, que digamos assim, compartilham. E claro, né, os físicos conseguem se comunicar entre si. Isso é uma evidência de que, embora, né, a gente tenha experiências perceptivas diferentes, isso não torna a nossa comunicação impossível. Isso é uma mudança que permite com que a gente consiga se comunicar, tá? Agora, eu vou passar para um ponto, né, em que a gente fala aqui das proposições de observação pressupõem teoria, tá? O que o indutivista imaginava, né? Feita essa argumentação de que, na verdade, a observação não é tão direta quanto o indutivista quer, a gente vai passar aqui para a ideia de que a observação ela pressupõe teoria e por isso ela é um processo ativo, tá? Então, para o indutivista, as proposições de observação têm base segura porque são públicas. Tá? Então, se você observa algum evento, como, por exemplo, esse copo de água, com, sei lá, vamos ver aqui, dois, três, com 20% dele cheio, né? Ou com 80% vazio, depende de como você quer enxergar isso. Essa observação ela tem base segura porque eu vou falar para você, né? Que eu vou falar para você, né? Eu vou falar para todo mundo, né? Que, né? Você pode colocar e pode escrutinar isso aqui. Você pode colocar isso, né? Sujeitar isso aqui à crítica, por exemplo, tá? Então, vamos lá, né? Uma objeção, né? A essa ideia, né? Das proposições de observação terem base segura porque são públicas, tá? Ela enfrenta duas dificuldades. A primeira é que o raciocínio ele requer relações entre afirmações, seja ele dedutivo ou indutivo. Então, se a gente vai colocar isso numa linguagem,
tá? Essas proposições de observação, tá? Elas não vão ter base segura porque a gente tem que escrevê-la na forma de uma linguagem, e a linguagem requer raciocínio, e raciocínio requer relação entre afirmações, tá? Seja ele dedutivo ou indutivo, tá? Vou colocar isso de uma outra forma, né? Para parecer menos circular. Para eu observar alguma coisa, eu colocar isso numa linguagem pública, tá? Eu preciso relacionar informações. E relacionar informações de maneira dedutiva ou indutiva requer um raciocínio, tá? O raciocínio também, ele não requer relação entre afirmações e experiências perceptivas, tá bom? Bom, a diferença entre experiências perceptivas e proposições de observação. Que pode ter que ser, como assim o raciocínio não requer a relação entre afirmações e experiências perceptivas? Existe uma diferença entre experiência perspectiva, que é perceptiva, desculpa, é aquilo que eu percebo, e as proposições de observação, que são proposições formuladas em linguagem pública, tá? As proposições de observação são públicas e envolvem teoria de graus distintos de sofisticação e generalidade. Para o indutivista, não. Tá? Para o indutivista, não. Para o indutivista, a proposição de observação é pública. O que a gente está defendendo aqui é que essa observação pública, ela, por envolver raciocínio, ela envolve teorias de graus distintos de sofisticação e generalidade. Tá? Toda observação pública, ela requer teoria, porque ela é sempre formulada numa linguagem. Tá? Então, eu vou colocar deixa eu ver aqui, em dois níveis para vocês, tá? Ou três níveis para vocês, aqui, essa relação. Por exemplo, se eu falar para vocês, né, que eu preciso de um café agora, mas não tem gás, tá? Isso pressupõe a existência de substâncias chamadas gás, e algumas delas são inflamáveis. O conceito de gás nem sempre foi objetivamente disponível. Por quê? Porque ele só começou a existir no século XVIII. O que eu quero dizer? Antes, o conceito de gás não existia. Então, você não pode dizer que você precisa de um café, mas não há gás. Porque se o conceito de gás não existe, você não tem como pedir, né, dizer que precisa de um café e dizer que isso acontece porque não tem gás, né, já que o conceito de gás não existe. Tá? Então, a observação pública de que não há gás, ela requer uma teoria sobre os gases. Claro, essa observação é de muito baixo nível, tá? Ela é muito pouco precisa. Agora, se eu pego para vocês uma observação mais científica, eu posso dizer assim: o facho eletrônico, ou seja, o feixe de elétrons, foi repelido pelo polo norte do ímã. Tá? Então, aí você não consegue formular essa observação se você não tiver uma teoria eletromagnética suficientemente, como é que eu posso dizer, bem estabelecida. Tá? Então, o facho eletrônico ele foi repelido pelo norte do ímã, você precisa saber o que é o norte do ímã, né? Você precisa conhecer o conceito de campo magnético, você precisa conhecer o conceito de força magnética, você precisa conhecer o conceito de velocidade, e o conceito de carga, e o conceito de elétron, e o conceito de feixe. Então, todos esses conceitos eles estão estruturados numa teoria. Ok? Aí que entra, né? Por que as observações, as proposições de observação não têm bases seguras? Porque elas dependem de teoria. O que você escreve dizendo assim, olha, eu observei isso, que é uma proposição pública formulada numa linguagem e que que é está na forma de uma proposição e é pública, tá? Isso aí depende de teoria. E as teorias por si só elas são falhas. Tá? Nós podemos ter teorias muito boas hoje em dia para descrever muitas coisas, mas elas ainda podem ser superadas por teorias melhores. Tá? Observações precisas. Tá? Por outro lado, dado que as teorias são falhas, as observações dependem de teoria, como foi argumentado aqui, é importante que você entenda que a teoria é falha e, por isso, a proposição de observação não constitui base segura, tá? Para o conhecimento científico. Tá? Isso, por si só, já tem uma implicação muito profunda de que o conhecimento científico ele não é seguro. Ou seja, ele não é infalível. Ele é confiável? A gente vai debater isso. Né? Talvez a gente vai em diversas perspectivas dizer assim, olha, é o que a gente tem melhor possível. A gente está melhor, né, agora do que no século XIV. Tá? Então, eu gostaria que vocês entendessem isso, que não é porque o conhecimento científico é falível que ele não tem capacidade de previsão sobre o mundo e que ele deva ser desacreditado. Muito pelo contrário. Tá?
Muito pelo contrário. Tá? Agora, observações precisas se amparam em teorias precisas. Tá? Você pode pegar, por exemplo, né, como exemplo disso, o conceito científico, o conceito cotidiano de força. O conceito científico de força, ele se baseia nas leis de Newton, tá? Se baseia na lei da inércia, na lei fundamental, na lei da ação e reação. O conceito de cotidiano de força está mais associado com o conceito de ímpeto, por exemplo, né? De que a força está no corpo. Tá? Para muitas pessoas, elas pensam assim. Nós que somos físicos pensamos um pouquinho diferente. Tá? Então, dessa maneira, né, a tese indutivista de que os significados dos conceitos vêm da observação, ela pode ser refutada. Eu tô falando isso para vocês. O significado dos conceitos não vem da observação. A observação, ela constitui uma parte muito importante do processo de significação dos conceitos, mas não é de lá que ela vem. Ela vem da estruturação teórica, ela vem da estruturação metodológica e tudo mais, mas ela não vem de simplesmente observar, tá bom? Porque eu poderia perguntar para você, tudo bem, né? Você vai dizer assim, tá, professor, mas essa pergunta aí é de baixo nível científico, né? Eu pergunto, o que é vermelho para você? Né? Você vai dizer que isso aqui é vermelho, né? Por exemplo. Você vai dizer que isso aqui é vermelho, por exemplo. Você vai dizer que essa desgraça aqui, ó, da selpa, né, é vermelha, né? O vermelho ele tem diferentes tonalidades. E você vai dizer assim, ah, tá, beleza, né? O senhor quer argumentar com base nisso? Bom, uma das questões, né, é que o que é vermelho é uma concepção de fato científica de baixo nível, tá? Então, o que eu quero argumentar com isso? Primeiro, tá? Que a gente precisa ter teorias precisas. A gente teria que ter uma teoria do vermelho aqui para a gente fazer algum tipo de ciência, né, a partir disso, tá? Mas, né, quando eu pergunto o que é vermelho para você, eu pressuponho o fato de que você percebe o que é vermelho e você associa a visão e não ao conceito de vermelho. Então, o que a gente está falando aqui é de baixo nível científico, tá? Justamente porque, né, esse vermelho você está associando à sua percepção e não a um conceito científico de vermelho, tá? Então, essa ideia de que o significado dos conceitos ele vem da observação, ele se baseia na ideia de que muitas vezes o indutivista, né, muitas vezes não, o indutivista, não vou nem dizer geralmente, mas eu vou dizer que o indutivista extremo, tá, para que a gente não caia, não incorra em algum erro, porque esse modelo que o Chalmers está colocando é um modelo de indutivista extremo, indutivista totalmente ingênuo, mas o indutivista ingênuo, ele associa, tá, o conceito de vermelho, tá, à visão que se tem, mas na verdade essas duas coisas são diferentes. Tá? Porque você poderia dizer assim mesmo, olha, o vermelho é uma luz que está ali na faixa do comprimento de onda tanto, né? Você poderia dizer isso, isso é uma espécie de um conceito de vermelho, uma teoria sobre o vermelho. Você poderia também pegar uma teoria artística sobre o vermelho, né? Dizer que o vermelho é tal, caracterizado como lá nas artes. Tá? Mas aqui, você perceber uma coisa não significa que você está atribuindo um significado para isso. Tá? Ele pressupõe que você sabe o que é vermelho porque você vê esse vermelho, tá? E não é o conceito que você tem. Tá? Então, as proposições de observação, como o significado dos conceitos não vem da observação, como as teorias são falhas, como toda observação pública requer teoria, e como as proposições de observação são públicas, então elas vão envolver esses graus distintos de teoria, sofisticação e generalidade, as proposições de observação são tão sujeitas às falhas quanto as teorias que elas pressupõem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo 1. Eu vou dizer assim, vou pegar um bastão branco, né? E dizer assim, eis aqui um pedaço de giz. Aí eu faço uma generalização 1. Os cilindros brancos encontrados em sala de aula próximos a quadros negros são pedaços de giz, tá? Essa afirmação não necessariamente é verdadeira, porque o aluno poderia ter colocado um giz falso lá para se divertir. Quando eu fosse riscar lá o quadro, né, simplesmente eu ia ver uma borracha se desfazendo, tá? Aí eu vou fazer uma generalização 2. O giz deixa traços brancos quando é passado no quadro negro. Veja, essa observação já é um pouquinho mais elaborada. O giz
ele deixa traços brancos quando é passado no quadro negro. Não é necessariamente verdadeira, porque outras coisas, como por exemplo um corretivo, poderia deixar traços brancos no quadro. Aí eu passo para uma generalização 3 de mais alto nível, tá? O giz é em grande parte de carbonato de cálcio e, portanto, deve produzir dióxido de carbono quando imerso em ácido. Então, a gente pega esse giz, faz um teste e realiza um teste químico, logicamente, uma análise química e vê um resultado positivo. Então, cada vez mais vai aumentando o grau das generalizações teóricas. O que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? Tá? Que as proposições de observação, elas são tão falhas quanto às teorias que elas pressupõem. Então, na generalização 1, ela não necessariamente era verdadeira. Né? Por mais que eu pegasse 300 mil pedaços brancos de giz, sempre poderia ter mais um, né, que fosse um giz falso. Eu poderia deixar traços brancos, né, quando é passado no quadro negro, mas, sei lá, o outro poderia, que é branco, poderia deixar um traço amarelo, vamos dizer, né? E eu poderia também pegar, né, 300 mil, observar que era grande parte carbonato de cálcio e o outro ser, sei lá, alguma coisa de silício, vamos dizer, tá? Então, o que eu quero mostrar isso aqui para vocês, tá? Que quanto maior o grau, né, de generalizações teóricas, mais científica a teoria vai se tornando. E quanto maior o grau das generalizações teóricas, mais teoria tem imerso. E, claro, isso não livra, tá? Isso não livra, pelo contrário, isso não livra o conhecimento científico, né, da falsificação. Agora eu vou pegar um caso histórico, tá, que são as observações de Vênus na época de Copérnico. Naquela época, aceitava-se, tá, que Vênus não mudava apreciavelmente de tamanho ao longo do ano quando se observa da Terra. Ou seja, você olha o planeta Vênus e, olhando a olho nu, né, você percebe que ele não muda aparentemente de tamanho. Um astrônomo chamado Osiander, tá? O sobrenome dele é Osiander, afirmou que Vênus ela deveria parecer mudar de tamanho durante o ano, né? E isso, né, seria um resultado contradito pela experiência de todas as épocas, né? Ou seja, alguém trouxe essa afirmação de que Vênus, né, deveria parecer mudar de tamanho, né, durante o ano, e que isso, né, contradizia toda a experiência de todas as épocas. Então, o erro aqui, tá, estava nas diferenças entre observação a olho nu e observações telescópicas. Porque se você olhar de olho nu, né, o planeta Vênus parece não mudar de tamanho. O que não se corrobora frente à visão por meio de telescópio. Se você observa por telescópio, o tamanho do planeta parece variar. E essa afirmação de que Vênus mantinha tamanho constante, né, ela só se sustentava porque a forma com que foi observada, a proposição de observação, estava baseada na teoria errada, de que a gente olhando de olho nu, tá, a gente consegue ver de fato o tamanho das pequenas fontes de luz. E nesse caso, Vênus é uma fonte de luz secundária, logicamente, né? Então, a luz que emite dela, né, a gente acreditava, né? Eu digo assim, a gente, porque eu sou um ser humano, isso é conhecimento humano, por mais que eu não estivesse vivo, né? Mas vamos colocar isso de uma forma mais clara, né? Os cientistas da época acreditavam que o tamanho de pequenas fontes de luz é calculado de forma acurada a olho nu, quando a gente sabe que hoje, né, esse tamanho ele é mais bem calculado por meio do telescópio. Então a gente vê aí uma falha, uma implicação teórica, né, num aspecto metodológico. Ou seja, quando ele foi observar lá, fazer a experiência, né, essa experiência, essa observação, ela ainda é entremeada de teoria. Então, se todos os cientistas chegam e dizem assim, olha, Vênus não muda de tamanho, isso é uma proposição de observação que está baseada nessa teoria, de que a gente olha as coisas a olho nu de forma bastante acurada, quando, na verdade, a gente necessitava de um telescópio. Um exemplo 3, tá, é a eletrostática. Tá? As primeiras observações de bastões eletrificados elas foram dadas afirmando que eles se tornavam viscosos, porque pregavam-se papéis neles e havia ricocheteio de objetos eletrificados por eles. Então, se você for olhar isso, né, fazer observações em eletrostática usando a noção de força, você vai ter registros diferentes, né, como interação eletrostática entre objetos de carga distinta, que se atraem, e objetos, né, de cargas semelhantes que se repelem. Você não vai falar de
de viscosidade, né, de ricocheteio, você vai falar de forças. As observações de campo também, elas levam a registros diferentes, porque você vai dizer que uma carga produz um campo que atrai a outra carga ou que a repele, tá? Então, é importante que você entenda isso. Qual é o resumo dessa sessão aqui? É que as observações elas têm um papel fundamental na ciência, mas não são seguras. Então, quando você diz assim, eu vou fazer um experimento, porque nos experimentos os alunos vão ver, eles vão ver a realidade. Isso, tá? As observações elas têm um papel fundamental, mas elas não são seguras. A gente vai debater agora que a observação e o experimento orientam-se por teoria. Então, no final dessa sessão, eu vou concluir esse argumento de que a experimentação não é a salvação da lavoura, mas ela é um aspecto muito importante para você aprender noções de construção de conhecimento científico e para você aprender conteúdo científico. Por isso, ela precisa, né, ser empregada de maneira rigorosa, né, e de maneira epistemologicamente fundamentada. Então, a gente passa aqui para a nossa quinta sessão e última, né, que é a observação e experimento orientam-se por teoria. Então, qual é a proposição do indutivista? É que a base do conhecimento científico é fornecida pelas observações feitas por um observador despreconceituoso, eu nem sei se existe essa palavra, mas eu escrevi, né? E imparcial. Então, vamos manter assim, ó, o observador é imparcial, então a base de conhecimento científico é segura porque o observador é imparcial. Eu vou argumentar com vocês, na verdade já argumentei isso, que não dá para a gente ser imparcial. A gente é sempre parcial. Parcial em que sentido, professor? Porque a gente seleciona uma parte da realidade. Parcial em que sentido, professor? Porque a nossa linguagem altera a maneira com que a gente compreende as coisas. Eu acabei de mostrar, né, que para vocês que o paradigma de campo ou o programa de pesquisa de campo, ele interpreta as coisas diferentes, né, do que o programa de força. Eu não estou dizendo que a linguagem muda o real, tá? Mas ele muda a maneira com que a gente observa ativamente esse real. Então, vamos pegar um exemplo aqui para discutir isso. Hertz faz uma proposição absurda em 1888, tá? De que a gente poderia, né? Isso aqui é uma suposição, tá? De que a gente poderia detectar ondas eletromagnéticas, tá? E aí ele, né? Todo lá livre de preconceitos, ele anota tudo. Ele anota o tamanho do sapato dele, ele anota a cor do medidor, e ele anota, sei lá, o quanto de suando ele tá, a temperatura do ar-condicionado, as dimensões do laboratório, tá? Para ele testar a teoria, né? Porque se ele é imparcial, ele tem que observar tudo, exatamente tudo, né? Nesse sentido. Então, eu já mostro para vocês, como é que o cara vai observar tudo? Ele não tem como, né? Tem umas coisas que são completamente irrelevantes, e são claramente irrelevantes, por exemplo, o tamanho do sapato dele, né? O tamanho do sapato do resto não faria diferença nenhuma, né? Para a detecção de ondas eletromagnéticas, tá? Outra coisa, eu poderia dar uma contribuição à anatomia. Eu poderia dizer assim, eu vou estudar os lóbulos da orelha sem nenhuma teoria relevante. Eu vou olhar aqui os lóbulos da orelha. Bom, eu sinto te informar, mas a sua contribuição à anatomia será completamente inválida, tá? Por quê? Porque observações e experimentos, eles são realizados no sentido de testar ou lançar luz sobre alguma teoria e não de formular, digamos assim, teorias. A teoria ela existe e ela é, digamos assim, colocada à prova, ela é esclarecida na testagem dela por meio de observações e experimentos, tá? Então, há uma seleção nas fontes relevantes a serem observadas. Como eu falo isso, eu já estou trazendo de volta aquela ideia de parcialidade. A gente é parcial porque a gente tem que selecionar os elementos relevantes. Então, vamos voltar lá ao exemplo do Hertz, né? Da proposição de que existem ondas eletromagnéticas. Naquela época, né, ainda não tinha sido comprovado isso. O Maxwell já tinha proposto essa existência, né, das ondas eletromagnéticas, né, no artigo dele em que ele acha o modelo mecânico do éter. E na verdade, ele não vai bem propor isso, né, nesse artigo. Né, ele vai dizer que é irresistível a gente associar as ondulações, né, com que se propaga numa velocidade que ele encontra como sendo a velocidade da luz, né, a ideia de que a luz é uma ondulação transversal. Mas ainda tinha teorias na época que tentavam explicar isso, como, por exemplo, a eletrodinâmica de Weber,
né, que tentava explicar isso por meio, né, de um programa de ação à distância. Nós vamos voltar a esses exemplos posteriormente. Tá? Então, no caso do experimento de Hertz, o resultado previsto era que a velocidade das ondas deveria ser igual à velocidade da luz. O Hertz, ele obteve diferentes resultados na medição da velocidade da luz, tá? Ele não conseguiu resolver o problema, pois ele não percebeu que havia reflexão pelas paredes do laboratório. E isso causava interferência e, portanto, alterava a velocidade das ondas. Então, as dimensões do laboratório eram relevantes. Então, a teoria dele tinha que incluir, né, a dimensão do laboratório para ela resultar, digamos assim, adequada e ter uma coerência entre teoria e observação. Tá? Então, no caso do exemplo do Hertz, no caso de ondas eletromagnéticas, né, a gente precisa ter uma teoria para a gente selecionar as informações relevantes. E, nesse caso, era necessário que ele tivesse, né, uma teoria de interferência bem elaborada para ele perceber isso. Claro, o Hertz, ele detectou, ele é acreditado como sendo a pessoa que detectou as ondas eletromagnéticas. Uma outra coisa também, né, que eu provavelmente devo mencionar depois aqui para vocês na aula de teoria eletromagnética, é que quem detectou a primeira vez o efeito fotoelétrico, mas não conseguiu explicar, não foi o Einstein, tá? Foi o Hertz. O Hertz, já nesse experimento, ele percebe que saem algumas faíscas, mas ele não consegue explicar isso. Tá? O Einstein, ele é responsável por dar uma das explicações, né? Uma das primeiras explicações aí sobre o efeito fotoelétrico, inclusive ganhou o prêmio Nobel por isso. Tá? Então, problemas como esse do Hertz, né? De desacordo entre teoria e experimento, eles são resolvidos pelo aperfeiçoamento da teoria. Tá? Então, para concluir, né, o indutivismo ele é refutado aqui por nós, mas não ainda conclusivamente. Tá? Por quê? Porque as teorias são geralmente concebidas antes de serem feitas as observações necessárias ao teste. Tá? Os indutivistas podem escapar dessa crítica, por quê? Porque a separação dos contextos da descoberta e da justificação, ela ajuda os indutivistas a escaparem dessa crítica. Tá? Então, essa crítica ela pode ser escapada porque você pode dizer assim, ó, é o seguinte, eu posso separar dois contextos o conhecimento, a formulação do conhecimento científico. O contexto em que a gente descobre e o contexto em que a gente justifica. Então, a gente descobre sem teoria e a gente justifica com teoria. E o contexto da descoberta vem antes da justificação. Né? Essa aí é uma da forma de escapar. Mas isso pode ser questionado, porque uma teoria, né, que leva à descoberta parece ser mais digna de mérito do que uma que surge somente para justificá-los. Então, o que acontece? Se a pessoa argumenta de que a gente faz uma descoberta e depois a gente justifica, né, isso vai de encontro, né, ou seja, é contrário à pressuposição científica de que uma coisa que é descoberta, né, uma teoria que leva a uma descoberta parece ser mais digna de mérito do que uma que surge somente para justificá-los. Eu não vou trazer um exemplo agora, para a gente não ampliar esse tempo de aula, mas eu vou falar posteriormente para vocês das hipóteses ad hoc, tá? E de uma hipótese científica, né, do ponto de vista do falsificacionista, e a gente vai retomar essa discussão do contexto da descoberta e da justificação, tá? É importante que a gente entenda que a ciência é um corpo de conhecimento historicamente em expansão. O que é produzido hoje depende do que a gente tem até hoje, tá? Isso também é uma coisa que eu vou bater e vou retomar no nosso curso, tá? De que a ciência ela é historicamente contingente. Tá? Vou apresentar exemplos também para vocês. Na aula sobre eletrostática, a gente vai fazer a eletrostática, não, sobre a história do eletromagnetismo, na verdade são duas aulas. A gente vai debater, né, a construção do conceito de carga elétrica. O conceito de carga elétrica teve teorias, né, que na verdade eram teorias de fluidos, acreditavam que existiam dois fluidos ou um fluido. E essa decisão, até então, ela era completamente arbitrária, porque a gente não tinha como determinar, até o século XIX, né, quando começam a surgir os experimentos ali com descargas elétricas, tá? A gente não conseguiria definir se é um tipo de carga ou se são dois tipos de carga. Essa conversa só seria resolvida no século XIX. Então, o que acontece? Grande parte da teoria eletrostática ela foi desenvolvida antes do século XIX. Tá? Então, o que acontece? A gente não tinha como resolver isso. Por quê? Porque a ciência ela é historicamente contingente. A ciência ela depende das condições que se colocam para ela, tá? Naquele momento histórico. Então, se eu estou formulando uma teoria no século XVII,
tá? E eu preciso de alguma coisa que só apareceu no século XVIII, logicamente, a gente não tem como, por exemplo, decidir por uma teoria ou por outra. E a gente vai ficar discutindo aí no campo filosófico, tá? E disso deriva que uma teoria ela só pode ser adequadamente avaliada se se presta atenção ao seu contexto histórico. É aquela coisa, né? Ah, porque o Aristóteles era burro. Como é que ele ia imaginar quatro elementos? Como é que ele ia imaginar uma Terra geocêntrica? Pô, gente, até hoje tem gente que acredita que a Terra é um plano, né? Enfim, né? Não vou aqui. Mas umas pessoas com uma personalidade aparentemente paranoide, elas acreditam, né, que a Terra é um plano e que, na verdade, a NASA está querendo ocultar isso da gente, porque essa é a grande verdade e eles descobriram isso. Né? Ou seja, começam com essas teorias conspiratórias. Né? Então, quando você diz assim, olha, o Aristóteles era burro, ou Ptolomeu era burro, né? Como é que não descobriram isso? Né? Você saber, né, o Newton, que foi uma das maiores mentes do tempo dele, demorou cerca de 20 anos para formular o conceito de inércia. Tá? Então, a teoria ela só pode ser adequadamente avaliada se se presta atenção ao seu contexto histórico. Não dá para a gente fazer um julgamento de uma teoria com o que a gente sabe hoje. Né? Hoje, né, muitos de vocês sabem mais cálculo do que o próprio Newton, que inventou o cálculo. Né? Então, como é que a gente vai chegar e fazer um julgamento de que, pô, o cara tirou aquilo do zero, mano. O cara tirou aquilo do zero. Então, você não tem como dizer assim, nossa, essa teoria é ruim, né? Com base no que você tem hoje. Você avalia com base no contexto histórico. Nossa, os caras eram completamente idiotas, acreditavam em fluido elétrico, acreditavam em flogisto, né? Você precisa fazer essa avaliação do ponto de vista histórico, tá? Então, mesmo levando em consideração tanto o modo da descoberta e da justificação, uma outra coisa que também é um outro argumento, as observações elas ainda são impregnadas de teoria. Não adianta. O indutivista ele não vai conseguir se livrar da teoria. Ou melhor, ele não vai conseguir se livrar da primazia da teoria sobre a observação. A teoria vem primeiro, depois vem a observação. Tá? Porque para a gente observar, a gente precisa formular, né, aquelas proposições de observação. Bom, o que a gente pode dizer por enquanto? Que o indutivismo é degenerativo frente a outras posições epistemológicas mais modernas. Na próxima aula, a gente vai debater o falsificacionismo. Nas duas próximas aulas, a gente vai debater o falsificacionismo sofisticado, a gente vai debater a limitação do falsificacionismo, a gente vai debater os programas de pesquisa do Lakatos, que é um melhoramento do falsificacionismo popperiano. Depois a gente vai introduzir outras vertentes, né, como o relativismo do Kuhn, as revoluções científicas, a formulação epistemológica do Paul Feyerabend, tá? Vamos debater essas coisas nesse sentido. Vamos também debater ontologia e vamos debater, né, algumas outras coisas antes da gente passar para a discussão histórica. Tá bom? Um excelente final de semana para todos. Um forte abraço.